Isso aqui vai trazer para você um gostinho de esperança nesse restinho de semana. E é realmente urgente. E deixou o governo Lula em alerta, ou melhor, em desespero. Sim, gente, não é fake news, não é tic-tac, é real e não sou nem eu que estou dizendo. Olha aí na tela para você conferir comigo. Bom, se as Forças Armadas americanas derrubarem o Maduro na Venezuela, elas salvam o Brasil. Não podemos contar alguma coisa com o exército americano, com o brasileiro não. Olha a provocação da Venezuela hoje, Sandra e Otávio. A gente vai colocar aqui, olha o que eles colocaram nas redes sociais da polícia venezuelana. Não se metam, ele que não se meta com a Venezuela. E olha quem está na imagem, presidente da República do Brasil com a bandeira brasileira atrás. É claro que eles deram uma desfocadinha no rosto de Lula, mas não tem como negar que é o presidente brasileiro e a bandeira atrás é a bandeira do Brasil. A ideia de que eles vão administrar, a Venezuela é um retrocesso de 215 anos. Desde 1811 a Venezuela é um país independente. Então, o que nós estamos vendo, eu quero usar de novo a palavra do Marcelo Lins, é assustador. Porque quando uma pessoa se coloca como um poder incontrastável, todo mundo está em perigo. Depois dos ataques à Venezuela e da captura de Nicolás Maduro, a Casa Branca publicou uma foto de Donald Trump com a sigla FAFO. E essa sigla, em inglês, tem alguns palavrões, the F-word, eu não preciso explicar aqui em respeito à educação dos nossos espectadores, mas é uma expressão que poderia ser traduzida como brinque com fogo e descubra. Eu não tenho muito a acrescentar, além de dizer que Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos apenas nós que dizemos isso. O primeiro governo Trump, o governo de Joe Biden, o segundo governo Trump não reconhecem Nicolás Maduro. A União Europeia não reconhece Nicolás Maduro e muitos outros países do mundo também não. Nós tínhamos uma recompensa de 50 milhões. Nós economizamos 50 milhões de dólares. Donald Trump brinca que ninguém merece esse dinheiro. Nicolás Maduro teve várias oportunidades de evitar isso. Ele recebeu muitas ofertas generosas e escolheu agir como um homem selvagem. A outra mensagem aqui é a seguinte: muitas pessoas ao redor do mundo gostam de jogar jogos. Confiscar petróleo americano e colocar prisioneiros no nosso território. Ele trocou prisioneiros com o governo norte-americano. Ele jogava jogos com o governo americano. E isso não vai mais acontecer. Nós agora temos um presidente que não é um brincalhão. Quando ele fala que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai resolver um problema, ele está falando sério. Eu posso dizer isso. Nós vimos isso por 15 anos. Algumas pessoas diziam, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas este é um presidente de ação. Eu não entendo ainda como as pessoas não assimilaram isso. E agora vocês sabem. Porque é isso que vai acontecer. As pessoas precisam entender que este não é um presidente que apenas fala, que dá coletivas de imprensa. Se ele fala que ele está falando sério, ele está falando sério. E ele não vai aceitar ameaças aos Estados Unidos. Devemos entender o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outras pessoas que não sejam justas, mesmo com seus povos. Amigos, imaginem os Estados Unidos invadindo ou fazendo qualquer ação, por menor que ela seja, para capturar o Maduro. O que vocês acham que vai acontecer com os 1.500 generais da Venezuela? Só lembrando que os generais da Venezuela, eles eram ex-FARC, ou seja, eram guerrilhas marxistas, narcotraficantes. Para onde será que eles vão? Vão para Colômbia? Colômbia também está sob monitoramento dos Estados Unidos. Estão monitorando ali a situação e talvez tenha intervenção lá também. Então, para onde que eles vão escapar? A Guiana, que é do outro lado, também está sob proteção bélica já há muito tempo dos Estados Unidos. Então, para onde que será que eles vão? Brasil, meus caros. Todas essas divisões de exércitos narcotraficantes, narcoterroristas, virão para o Brasil. Aí ficamos aqui a pergunta, será que as nossas forças armadas estão preparadas? Já estão em posição para essa eventualidade? Eles já denunciaram essas forças como inimigas? Ou eles vão aplicar aquela velha lei de imigração? Vocês lembram da lei de imigração, 2016? Eu era ativista naquela época, falei contra essa lei de imigração, que praticamente escancara as portas do Brasil. Você pode adentrar o país sem documentação e nem vai ser expulso por causa disso. O país não pode mais expulsar ou sequer blindar a sua entrada por causa dessa lei de imigração. E aqui temos uma situação que, de fato, coloca em xeque praticamente tudo isso. O Brasil está protegido, meus caros? As Forças Armadas vão nos proteger? E as medidas aqui dos deputados que estão falando sobre esse tema? Meus caros, vamos levantar isso, porque isso é iminente, tá? Estamos na iminência de sermos invadidos por esses narcoterroristas que vão vir da Venezuela fugindo dos Estados Unidos. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Daniel, eu estou aqui acompanhando tudo, que a repercussão toda nos Estados Unidos. Mas interessante que no indiciamento que nós mostramos agora, e provavelmente o Departamento de Justiça, os promotores
pedirão a pena de morte. Lembrando também, Daniel, que o El Pollo Carvajal, né, que falamos tanto dele, ele tinha sentença marcada. Estou ouvindo de novo aqui o nosso Binha. A sentença com o juiz marcada para outubro, depois passou para novembro. Ele que já foi, né, já disse que é culpado, está só aguardando a sentença do juiz e que provavelmente será a prisão perpétua, mas tinha a possibilidade da pena de morte. E aí ele entrou exatamente com um acordo de delação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e agora essa sentença com o juiz passou para fevereiro desse ano. Então, é curioso como essa linha do tempo da delação do El Pollo Carvajal até fevereiro de 2026, que é a sentença definitiva do juiz, como essa sentença ela foi sendo adiada exatamente porque um dos grandes generais de Nicolás Maduro estava abrindo a boca, estava colaborando com a justiça americana e não apenas colaborando, mas as últimas notícias é que ele estava trazendo testemunhas e mais documentos para mostrar tudo aquilo que ele estava dizendo à justiça americana nas suas delações. Então, agora fica o questionamento se El Pollo, nessa sentença de fevereiro, com o juiz, se o juiz vai aliviar da pena de morte, vai deixar na prisão perpétua, e o que isso pode mostrar no caminho de Nicolás Maduro agora, encarando a justiça americana da mesma maneira, já que a justiça pode pedir a pena de morte. Ele vai falar, ele vai delatar, ele vai colocar outros presidentes na berlinda, ele vai colaborar com vasta documentação. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil. Disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um força especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um força especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então, assista. Essa aérea americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção do que é um Força Delta, são os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu, então, essa operação americana, e o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA, já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do Exército Americano, em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é, sim,
de Força Delta, os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é, sim, uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto, e isso está provado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Agora muda tudo, porque os Estados Unidos irão governar o país até a transição completa. Falando de pólvora. Nós não estamos falando mais de burocracia, estamos falando de pólvora. Pólvora é o que realmente faz essa gente criminosa obedecer. O Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento. Medo e desespero. Nós fizemos um apanhado dos principais pronunciamentos do Donald Trump. Não foi um pronunciamento nem um pouco diplomático, em caráter oficial, foi bem no sentido político mesmo. O Trump deixou claro algo que surpreendeu a mim e ao Max e a mim aqui, ao vivo, aqui nós estávamos olhando ali, ouvindo, e a gente virou um pro outro, ele falou isso mesmo? Ele falou assim, o Max, sim, ele falou isso. E agora muda tudo, porque o que acontece? Até então, eu vou deixar aqui o pronunciamento do ministro ali, até que daqui a pouquinho vai ter o Rubio falando, a gente vai querer ouvir o Rubio. Até então, nós não sabíamos o que iria acontecer. Nós tínhamos então a certeza da prisão do Maduro, ele iria enfrentar a justiça, mas nós não sabíamos, por exemplo, que os Estados Unidos iria governar a Venezuela. Vou repetir, os Estados Unidos irá governar a Venezuela, ou seja, eles governarão a Venezuela até a transição completa. Daí agora a carta da Maria Corina Machado faz todo sentido. Se você for ler o comunicado da Maria Corina Machado em alinhamento com o pronunciamento do Trump, o que você tem? Você tem então a Maria Corina Machado reconduzindo as pessoas a voltarem para a Venezuela. Nós iremos fazer esse país ficar rico e milionário. Na hora, gente, não é brincadeira, os memes dos nossos seguidores no X, já tem gente falando, partiu Venezuela. A Venezuela facilmente irá ultrapassar a prosperidade da Argentina e da Bolívia. Perdão, da Argentina e do Paraguai. Nem a Argentina nem o Paraguai tem tanto petróleo quanto a Venezuela. Ou seja, a transição completa disse não somente do presidente que foi eleito, que não foi Maduro, não disse somente acerca da questão política, nós estamos falando aqui da obediência aos generais, a prisão de muitos generais e militares que obedeciam ao regime antigo. Qualquer tipo de resistência armada terá a resposta do governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos irão governar o país até a transição completa. Quem é que vai querer enfrentar o governo dos Estados Unidos? Ou seja, quem é que vai querer enfrentar as Forças Armadas Americanas? Nós estamos falando de pólvora! Nós não estamos falando mais de burocracia, estamos falando de pólvora. Pólvora é o que realmente faz essa gente criminosa obedecer. Isso precisa ser dito. Mudou completamente até o meu ânimo. Eu vou ser bem sincero aqui. Mudou o meu ânimo. Eu tava assim, ai meu Deus, capturaram Maduro, ele vai ser preso, os Estados Unidos não vai mais querer se meter com isso, tá o Maduro preso, vai responder à justiça americana, como é que vai ficar a situação do povo venezuelano desarmado? Nós falamos, inclusive, aqui, quase em tom de funeral, sendo bem honesto para vocês, que a gente tava falando aqui, olha, peraí, gente, a situação até agora tá como se
o Alexandre de Moraes fosse capturado, o Lula fosse capturado, e o Bolsonaro continuasse ainda em cativeiro, como está acontecendo agora, o Bolsonaro é sequestrado, e aí vai continuar a situação mesma. Não, é a transição completa! Transição completa. Mudou tudo. Mas, gente, mudou de tal maneira, que assim que terminar a nossa live aqui, nós iremos fazer uma live exclusiva só para os assinantes, lá na nossa plataforma, sobre questões estratégicas do futuro do Brasil. Tá? Eu e o Max, nós iremos fazer uma live exclusiva para os nossos seguidores e assinantes, porque agora nós estamos falando de transição completa das autoridades venezuelanas. Gente, transição completa, só para que vocês possam entender, tá? É como se as Forças Armadas, vamos falar agora como se isso estivesse acontecendo no Brasil, para que você brasileiro entendesse. Transição completa, nós estamos falando de, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo agora esteja falar não mais com a União, a tal da União Brasileira, né? Que é o governo, o poder executivo do Lula, o poder legislativo do Alcolumbre e o poder judiciário na mão do Gilmar Mendes e tutti quanti. O que seria uma transição completa? Não tem, se isso estivesse acontecendo no Brasil, tá? Só para que vocês possam entender bem. Não tem mais STF, não tem mais Congresso Nacional, não tem mais Lula, e aí os governos estaduais estariam ali conversando com o governo americano e os navios americanos tomando conta de tudo. É isso. Vocês entenderam bem o que está acontecendo com a Venezuela nesse exato momento? Vai ser prosperidade assim, da noite para o dia. Porque todos vocês sabem, se o Bolsonaro fosse presidente até hoje e não tivesse todos esses empecilhos que ele teve e todas essas sacanagens que fizeram com ele, nós estamos falando de um país de 8 anos, com Guedes, Paulo Guedes, Bolsonaro, parcerias, cortando parcerias com a China, tendo parcerias com os Estados Unidos, Israel, Argentina, países europeus. Não, aqui já não é mais cogitação, aqui já não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Agora faz sentido, Max, o pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Max, por que ele não está mais na praiazinha lá curtindo. Por que a reunião não foi celularzinho. Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, por debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa. Das Guianas. Que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. Uau! É impressionante essa fala do Donald Trump, principalmente essa última fala, onde ele estava abordando já a questão do Putin, da Ucrânia, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que se tornou um verdadeiro banho de sangue, e que ele vai fazer de tudo para parar isso. 37 mil mortes no último mês. Pois é. Pois é. Falou ali. Mas assim, a grande notícia, tem muita coisa para a gente comentar, tá? Mas a grande notícia do que o Trump falou é o fato de que haverá um time, tá? Que o governo americano vai montar, ou já montou, para governar a Venezuela até uma transição de governo segura. O que ele quer dizer com isso? Ele mesmo explicou. Nós não queremos que a Venezuela seja tomada por outro ditador. Ele falou, inclusive... Esse era o nosso grande medo, inclusive. Ele, inclusive, ainda falou, se a gente fizesse como todos os outros fizeram, vai lá, atira e deixa esse país ir para o inferno. Ele usou essa expressão, né? Que estou citando aspas do Trump. Ele falou assim, não, isso não seria um trabalho decente. Ele falou, se a gente chegasse lá, nada, o Maduro e deixasse o povo venezuelano se reconstruir, isso iria destruir o país. E ele falou algo que, assim, a gente percebe o quão profundo tá o Trump acerca do que está acontecendo na América Latina. Ele falou assim, todos os bons saíram de lá. Todos saíram de lá. Inclusive, eles vão indenizar todas as pessoas que perderam suas empresas para o regime do Maduro. Ou seja, o que deve ter de gente correndo, a Bolsa de Valores agora deve estar um troço maluco. Né? Gente investindo, inclusive em petróleo na Venezuela, não está no gibi, porque vai ser uma equipe de transição exatamente consciência disso, Max. Desculpa te interromper. Não, é isso. E outra informação importante, eu acho que o Trump trouxe nessa coletiva, é o fato de que já há um acordo, pelo que eu entendi, de empresas de petróleo, empresas multinacionais, para investir bilhões de dólares na Venezuela para a reconstrução, tá, da infraestrutura
de petróleo, da retirada, né, da extração de petróleo, refino, na Venezuela. A Venezuela, para quem não sabe, já foi a terceira maior economia do mundo. Sim. Terceira maior economia do mundo. Isso na década de 80. Tá? Não tem tanto tempo assim. Então, a Venezuela hoje ela tem sim um potencial de se tornar uma das maiores economias do mundo. E tudo indica que é o que vai acontecer agora com a administração Trump assumindo a frente do governo venezuelano, até uma transição. A transição provavelmente vai ser feita com Edmundo Gonçalves, é o mais provável agora, ao menos no primeiro momento. O Alexandre Garcia postou, durante a fala do Trump, comentando que ele viveu uma situação parecida na Argentina, em que você tem ali um governo de transição e depois esse governo, então, convoca novas eleições para pacificar, para realmente mostrar que é o povo quem está no poder agora. Então isso pode acontecer. Pode ser que o Edmundo Gonçalves entre e depois de um tempo ele convoque novas eleições, e aí eu acho que a candidata hoje que teria mais chance de vitória seria Maria Corina Machado. Isso seria importantíssimo, novas eleições, por quê? Para uma pacificação interna da Venezuela, até mesmo dentro da oposição venezuelana. Porque você tem pessoas que apoiam o Guaidó, você tem pessoas que apoiam a Maria Corina Machado. O Guaidó não pôde participar da última eleição, então é bem provável que isso aconteça. A gente tem esses 3 momentos, né? O primeiro momento, um governo de transição americano, depois o Edmundo Gonçalves assumindo, e depois ele então convocando novas eleições, e aí sim a Venezuela voltaria a um estado normal, né, democrático de fato. Mas vale a pena ressaltar sobre essa questão dos bilhões que vão ser investidos na Venezuela. A Venezuela vai mudar completamente e vai ficar muito claro para muita gente, que talvez hoje ainda não esteja claro, a diferença entre um governo socialista, um governo comunista, né, de esquerda, e quando você tem ali um governo mais alinhado à direita, que se utiliza de fato de uma economia capitalista. E principalmente o que o Donald Trump quer fazer é acabar com países, com narcoestados no seu quintal. Para mim isso é muito claro. Ele não quer ter narcoterroristas no seu quintal. Ele comentou isso, né? Esvaziaram as prisões, mandaram os seus piores criminosos para os Estados Unidos. Isso de fato aconteceu. A Venezuela, o governo do Maduro realmente fez isso. E isso é uma coisa que os Estados Unidos não irão tolerar mais. É um grande recado para o Lula, né? Você estava comentando isso. Acho que vale a pena. É um grande recado para o Lula, porque você tem ali o processo muito similar, né? Ou seja, eleições em um período já de repressão, de tirania do regime do Maduro. Então você, antes da violação das eleições últimas, que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior. Na Venezuela, no Brasil, uma escala muito menor, porque no Brasil até o número de presos políticos é infinitamente menor ao da Venezuela mesmo, sobretudo em proporções. Então o Brasil está caminhando nessa situação. O Brasil ainda tem uma saída para isso. Nós podemos sim, então, ainda correr atrás de lutar por uma vitória do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e a gente recuperar o ordenamento jurídico que se perdeu, mas se isso for um caminho sem volta, então tem motivos de sobra o Lula para ficar com medo, porque, óbvio, ele seria o próximo alvo, não dos Estados Unidos em si, porque aí isso teria que comprovar que o Lula estaria por trás de tráfico de drogas do cartel de Los Soles. Então, não quero ser aqui estragar prazeres, mas para o Brasil ver o filme que passou hoje na Venezuela, seria necessário comprovar que o Lula estaria por trás de Comando Vermelho, PCC e Comando Vermelho e PCC terem já sido categorizados como grupo terroristas nos Estados Unidos, e o Lula começar a responder por processos nos Estados Unidos, e aí sim acontecer exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o medo do Lula é nem esperar esse processo iniciar, mas ver a própria população entendendo que isso pode acontecer e ganhando cada vez mais força a oposição contra Lula. Eu vejo dessa seguinte maneira. William Vac, posicionamento do Brasil sobre Venezuela é voz sem eco. Exatamente. Lula fez uma fala protocolar, ninguém liga. É só para ele fingir e manter os petistas entretidos.
Em relação ao Brasil, William Vac foi enfático ao afirmar que o país transformou-se numa voz sem eco. O Brasil nunca teve eco na voz. Segundo ele, o Brasil, apesar de ser uma potência média com território extenso e histórico de liderança na América do Sul, adota atualmente posturas diplomáticas de anão. William Vac apontou que o Brasil perdeu qualquer chance de ter influência sobre a Venezuela quando deu um lustro de legitimidade ao roubo eleitoral praticado por Maduro recentemente. Ele mencionou que Lula foi chutado nos fundilhos por Maduro diversas vezes e criticou o apego do presidente brasileiro a ideias anciãs, relacionadas ao chavismo, algo que, segundo ele, vem mais de 20 anos. Vem de mais de 20 anos. Aí tá aqui a fala oficial do Lula. Falou e não falou nada. Não falou do Trump, não falou do Maduro. Falou só em termos de anexo, só pra manter os petistas, né? Entretidos, pra fingir ainda que é de esquerda. Os bombardeiros em território venezuelano e a captura do seu presidente. Quem é o presidente da Venezuela, Lula? Nem o Maduro, Lula. Tu não consegue escrever o nome do Maduro. Ultrapassam uma linha inaceitável, tá? E aí? Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação de direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e estabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Tipo, quando a Rússia entrou na Ucrânia também, né? Não, aí não, né? Aí não pode falar isso, que o Lulinha vai discordar. Ontem foi engraçado, nem botei aqui, a galera foi perguntar pro Zelensky. E aí, Zelensky, tu concorda com o Trump? E aí ele ficou meio assim, ele falou, não, se o Trump entrou lá, acho que o Trump sabe do que tá fazendo. Vai lá falar mal do Trump, miserável. A condenação ao uso da força é consistente com a posição a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em seus países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da ONU, chama a ONU, nada, não interfere em nada, porque normalmente vai fazer uma votação e se decidir por uma coisa, qualquer país aí mesmo do Conselho mesmo para valer, pode vetar, então não vai ter nada. No máximo vai ser uma nota de repúdio. Enfim, a ONU precisa responder de forma vigorosa esse episódio. O Lula já deixou claro, não vai fazer nada. Não vai fazer. Não se preocupem, gente, não vai acontecer nada. Fiquem de boa aí, já estamos aqui, né? Nota de repúdio e vida que segue. O Metrópolis noticiava, né? Governo Lula convoca a reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Pois é, pra decidir. Na decisão assim, ó, fica todo mundo calado aí, viu? Pra não falar besteira e depois queimar meu filme. A gringa brasileira ontem tava demais. Ela começa nisso do dia sem querer crer que o Maduro foi preso. Aí depois ela ficou puta com Lula. Aí depois ela se indignou com alguma coisa. No final do dia ela já tava assim, rapaz, e aí, véio, cadê a Rússia e a China? Não pode só falar, tem que fazer alguma coisa. Não fizeram nada, não vão fazer nada. Sobrou nada pra gringa. Depois de ter vetado a Venezuela no BRICS, questionado a vitória de Maduro e demandado as ridículas atas seguindo o roteiro da Open Society, o canalha Lula agora irá condenar o ataque dos Estados Unidos. Ações versus palavras. Nisso, o farsante do Lula é um expert. Lula adota cautela, né, sobre a Venezuela para não contaminar a relação com o Trump, né? Pelo amor de Deus, gente. O Lula tem outra... Acabou agora, pô. Revogou a Magnitsky. Tá no pacote. Apesar de criticar bombardeios, nota de Lula não fez uma defesa explícita de Maduro nem ataques diretos a Trump. Esse nome valente, hein? Ah, meu Deus do céu. Confia que o Lula, né, é um amigo do Maduro. Análise. Ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela ameaça bom momento de relação entre Lula e Trump. Brasileira negocia com o americano derrubada de tarifas e revisão do cancelamento de vistos de autoridades. E o Vinícius diz, né? E aí? Lula vai ficar de mal de Trump? E se rolar uma delação, hein? Como é que vai ficar a amizade? Saindo já um tiquinho do Lula, mas ainda falando dele, para falarmos de outros países. Nosso amigo, o Léo Atush, meu querido. Macron defende sequestro de Maduro e posse de Edmundo Gonzalez. Sobrou nada, rapaz. Sobrou nada pro PT. E aí o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi indicado pro Banco dos BRICS pelo Lula. Não, na verdade, foi indicado pelo Lula pro FMI e a Dilma que indicou ele pro Banco dos BRICS. Mas enfim, indicado para assentos nos principais bancos internacionais, né? Sei lá, multilaterais. Esse é aquele que Lula chama de amigo? Eita, rapaz, no show não sobrou nada. Ficha tá caindo, hein? Ficha tá caindo pra quem é Lula.
Aí eu coloquei, né? Que delícia ver indicado Lula pro banco do BRICS, acordar pra vida e ver que Lula é um traidor da causa. Lula sempre foi esquerda permitida, a esquerda que o Golbery e a CIA gostam, pai dos banqueiros, neoliberal, vassalo do Biden e do Macron, que é pro perdido ficar logo nervoso. Aí falando de outros países, esses 5 são os mais importantes, a ficha começou a cair, gente, pro petismo. O perfil aqui é grande se pensar a história. Vai me desculpar, mas dizer que Rússia e a China não podiam fazer nada além de emitir nota de repúdio é um troço ridículo. Pois é, né? Não fizeram nada. E não vão fazer nada. Não vão fazer. Não vão fazer. Vão mesmo procurar uma briga no outro lado do mundo. Vai fazer o quê? Vai mandar um avião pra cá pra lutar pelo Maduro? Essa menina pagou a postagem. Eu sabia que ela ia pagar, por isso que eu bati o print. Não acredito que China e Rússia vão assistir a mais um ponto de petróleo perdido para os Estados Unidos e Israel. Ano passado eles perderam a Síria, a Venezuela é ainda mais estratégia. Entubar essa vai cercar pra cacete. Isso daqui, ó, eu fiz essa postagem 8h30 da manhã, tinha 1 hora no ar. E realmente China e Rússia não fizeram nada, a não ser Rússia condena ato e pede diálogo. Tá igual o Lula, né? Precisamos de diálogo. Precisamos de diálogo. E a China pede que os Estados Unidos garantam sua segurança e libertem o Maduro. Sobrou nada, viu, pro PT? Sobrou nada. Política externa, gente, no final do dia, na boa mesmo, ninguém liga pra ninguém. O pessoal só se preocupa com si mesmo. E só, e somente só. Ainda falando da Rússia e da China, sem querer pirraçar o Farinazo. Farinazo vou explicar aqui, né? A potência do arsenal venezuelano. O Trump. Ameaça aí, Trump. Entrar na Venezuela pra você ver. Não dei risada do Farinazo não, viu? As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Então, para isso, precisam de uma defesa aérea de longo alcance. O sistema de defesa aérea da Venezuela, eles têm condição de cobrir quase todo o território venezuelano. Com o adicional que, além de como é um sistema móvel, e o terreno venezuelano é um terreno acidentado, além de ter selva, você nunca vai saber onde eles estão. É uma verdade. As reservas estratégicas de petróleo, eles estão. É uma selva, você nunca vai saber onde eles estão. Você nunca vai saber onde eles estão. Pois é, né? Aí entraram lá, pegaram Maduro, ainda deixaram ele fazer a malinha, fazer a barba, deixar só o bigode na régua. Sobrou nada, velho, pro Farinazo. Piadas à parte, falando agora um pouco mais sério, o Arthur fala assim, ó. Depois de zoar muito, né, os comunas e o Maduro, alguns pontos sobre a operação americana. Primeiro, uma humilhação para a Rússia e para a China. E por quê? A Venezuela possuía um dos mais avançados e importantes sistemas de defesa aérea integrados da América Latina. 12 lançadores S-300VM Anten 2500, representando o principal sistema de mísseis terra-ar de longo alcance, que são da Rússia, né? Com alcances de engajamento teórico de 250 km. 9 baterias de mísseis de médio alcance Buk M2E, capazes de enfrentar alvos a 45 km. Vários sistemas de curto alcance Pechora 2M para defesa pontual e um esquadrão de caças de superioridade aérea, a Su-30 MK2 Flanker-G. Nada disso funcionou. Não conseguiram dar um único tiro e nenhuma aeronave americana foi atingida. A Rússia vendeu $1 bilhão desses armamentos para a Venezuela, para a Turquia, para a China. Os Estados Unidos entraram para nada. Além disso, imagina o Xi Jinping, que emprestou $60 bilhões para a Venezuela. Em 30 minutos, Trump humilhou Putin, Xi, mostrando por que é o maior exército do planeta. Tudo isso vai ser assunto no próximo Dia Economia. Vai no aí, né? Próxima sexta. Sobrou nada pro comum, né, véio? E outro país também, né? O Irã condena o ataque e fala em grave violação da soberania. E o governo iraniano pede também que o Conselho de Segurança da ONU haja imediatamente. Aí os Estados Unidos tem assento, né? Titular. É só vetar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Nada. No final do dia, sabe? Você vê no Brasil um monte de gente de esquerda e fica aí lutando uma luta ideológica imaginária, tratando aí países como aliados imaginários que vão ajudá-los a promover a revolução socialista, e Lula é o grande nome que vai levar. Não, é realmente o comunismo utópico. Espero que essas pessoas comecem a acordar para a vida, sabe? Pelo menos entender que eles estão sozinhos. Que se eles forem querer realmente fazer uma revolução, vai ter que ser eles. Mas que você tem, né? São web comunistas. Como a própria esquerda chama alguns de seus membros, como o nosso amigo Jones Manuel, constantemente chamado de web comunista. É revolucionário de sofá. Sofá no teclado. Que revolução que a gente vai fazer? E o Fábio Reis comenta, né? A mentira do mundo multipolar e do sul global, solidário entre si, foi exposta esta madrugada. A verdade se sobrepõe à propaganda. No sistema interestatal é cada um por si e quem não sobe cai.
Papinho mole aí. Não, o sul global, porque o norte global, os atlantistas, eles não querem nada, a gente precisa, né, dessa cooperação. Ninguém liga, um monte de trouxa, um monte de otário aí, ó. Agora tem uma do preso. Acabou. Chora mais aí. Ficaram aí, sabe, durante 30, 40 anos repetindo esse discurso velho de universidade, da luta do marxismo contra a opressão. Pra quê? Pra nada. Fica igual palhaço. É só pra ver um resumo mais, né? De como o pessoal se posicionou. Pra vocês verem, gente, ninguém tá nem pro Maduro. Captura de Maduro. Veja o que dizem os países sobre a ação dos Estados Unidos. A Rússia classificou a operação como um ato de agressão armada. E defendeu que as partes evitem uma escalada focando em soluções via diálogo. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descreveu a ação como um ataque criminoso. E vai fazer o quê? Nada. Já o governo da Colômbia manifestou profunda preocupação e rejeitou medidas unilaterais que colocam em risco a população civil. Internamente, o governo venezuelano decretou emergência nacional e mobilizou o plano de defesa. E nada. Na Europa, a Espanha solicitou o respeito ao direito internacional e a desescalada do conflito. A Alemanha e a Itália confirmaram... Olha, esse aqui é muito bom. Alemanha e Itália. A Alemanha é a potência econômica da Europa. Olha, a gente tem equipes aqui que estão acompanhando os desdobramentos em Caracas e a situação de suas comunidades no país, tá? Mas você é contra ou a favor? Não, estou monitorando. Não, mas a Alemanha, você é o motor da União Europeia. Vocês estão contra ou a favor? Estamos monitorando. Relaxe. Confia que o Maduro vai levar essa. Tá preso já. A União Europeia cobrou moderação. O Trump foi moderado. Deixou o Maduro levar 4 mudas de roupa, fazer a barba, chegar todo bonitinho. Aí a Callas, que é ela é tipo uma secretária da União Europeia só para relações internacionais. Ela diz ter conversado com o Marco Rubio sobre os ataques. Tá aqui, ó. A União Europeia afirmou repetidamente que o senhor Maduro carece de legitimidade, ou seja, ela não reconhece o Maduro, e defendeu uma transição pacífica. E foi muito pacífica. Não nem disparar nada. Pegou ali o Maduro, botou de barquinho, foi dar um passeio, abraçar o Mickey. Em todas as circunstâncias, o princípio do direito internacional, a cada um deve ser respeitados. Apenas moderação. Então foi muito moderado. Tá de Raider, de meia. Né? Moletomzinho. Quantos banhos o Maduro não tomou? Passou até perfume, rapaz, pra pegar lá bonito. Capaz tá jantando na carta do Trump agora, na hora dessa. Em contrapartida, o Milei já fez até festa. Comemorou. Em publicação no Twitter, Milei reproduziu a notícia da captura do Maduro e escreveu: a liberdade avança? Ainda na América do Sul, o governo do Chile explicou preocupação com a situação. O Boric não tá nem aí, sabe? Já não é mais presidente, já teve eleição. Nem disputou, nem chegou lá. Ficou uma comunista versus o Cássio, que acabou se elegendo. O Boric tá aí só cumprindo tabela pra passar a vez pro Cássio e, enfim, tinha que fingir, né? Boric fez a publicação pedindo adesão aos princípios básicos do direito internacional. A crise venezuelana deve ser resolvida por meio do diálogo e do apoio do multilateralismo, não por meio da violência, da interferência estrangeira. São mais aí mais de uma década que não resolve. Esse diálogo já passou uma década e não estava resolvendo. Aí o Trump perdeu a paciência. Antes de mostrar isso daqui, pra gente falar dos políticos brasileiros, vale a pena relembrar uma besteirinha. Deixa eu ver se foi aqui em novembro. Um tiquinho. Só pra ver aqui o manchete. Não foi aqui. Acho que foi, deixa eu ver se foi outubro. É isso aqui mesmo. É porque não tem a versão final, né? É só mostrar aqui pra vocês o índice, vai servir. No mês de outubro, nós tivemos o Prêmio Nobel, né? Eu acho que eu botei um título importante. Envelheceu bem, né? Diplomacia SG. Maduro na mira do Nobel. E depois Maduro na mira do Trump. O Prêmio Nobel, no final do dia, né, foi só um aviso assim, que pode agir, Trump. Nós estamos te legitimando. Ter dado o Prêmio Nobel para Maria Corina, cara, isso não foi à toa. Foi, né? Vem lá, primeiro, na verdade, começa com Trump lá agindo para fazer o acordo entre Israel e a turma lá da Palestina em Gaza. Aí depois, né, com a Maria Corina, tudo mais. Aí o Itamaraty, que é sempre top nativo, ficou quieto. O pessoal começou a reclamar, né, que não quiseram falar nada. Enfim. Tem resposta, né? Teve a briga porque criticou o PT e tudo mais. Em torno de Lila critica a Nobel para Corina com participação de Eduardo. Nobel de Corina por relações com o governo de ditadura. A gente lembrar um pouquinho mais. Ela dedica o prêmio ao Trump, né? Vai lá, Trump, meu prêmio é pra você. Quem indicou a Maria Corina pro Nobel? O Marco Rubio. Olha que coincidência, né? Enfim. Com o Nobel, a Maria Corina, governo brasileiro vem mais chances de ação militar dos Estados Unidos da Venezuela. E aí? E aí? Confirmou, não foi? É porque na política aí tem muita coisa que não é do dia pra noite.
Não é dia pra noite. E acho que o governo Lula é composto de um bando de idiota que não sabe do que tá acontecendo. A gente vai chegar lá no final do vídeo pra gente falar sobre as consequências disso daí para o Brasil e para as eleições de 2026. Deixa eu ver aqui se eu encontro fácil. Julho. Foi julho ou agosto? Foi julho ou agosto. Sabe qual é a matéria que eu quero procurar? E o BRICS azedou pro Lula. Deixa eu voltar do fim pro começo. Nesse daqui. Eu quero a matéria do Jamil Chad. Deixa eu ver se tá. Se tiver, deve estar nesse capítulo aqui do Lula. Se não, no mês seguinte. Eu acho que deve estar em agosto, porque mal começou. Tá, deixa eu olhar aqui, ó. Eduardo, sendo menos dolorosa. Defensores do regime. Talvez possa estar aqui, sendo menos dolorosa, mas deixa eu ver aqui mais, né? Mas você continua. Clima na corte deteriora. Deixa eu ver se por acaso tá aqui. Deixa eu ver do fim pro começo. Vou voltar assim pra ver. Jeito faquinha. Deixa eu dar aqui um Jamil pra ver. Se não, vou não. Eu sei como encontrar. Quando vou saber em qual Atlas isso vai estar. Vou botar flautista. Aí nada a gente bota. No flautista de Genebra, mas talvez não esteja aqui não. Deixa eu dar uma pausa e pegar a notícia. Aqui é a notícia, ó. Pra não ficar pensando no Atlas e não perder muito tempo. Lula tenta congelar a crise e evitar a ingerência de Trump na eleição de 2026. O foco do Lula sempre foi esse. O foco do Lula vai continuar sendo esse. Lula vai rifar todo mundo que for necessário, sem exceção, para se manter no poder. E o Maduro, coitado do Maduro, que o Maduro aí continue aí, vai, fica aí apoiando. Confia aí que o Maduro, né, que o Lula vai apoiar ele. Tá aí, preso já. Mas voltando. Além da esquerda, né, no Brasil, o centro democrático também resolveu criticar o Trump. Começando aqui pelo grande Aécio Neves. Em nome do PSDB, já que ele é presidente da sigla, o PSDB repudia a invasão. Pronto. Mas ele diz, ó, mas isso não significa também que eu apoio o Maduro, né? E aí, irmão, resolve como? Eu odeio isso, sabe? É papo de idiota. Não, nós somos contra o Maduro, mas também repudiamos a invasão. Tá, e resolve como? E resolve como? Igual no Brasil. Ai, não somos a favor da censura, mas esses métodos bolsonaristas também não dão. Tá, e resolve como? É preciso também registrar que a deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT. Tá, mas e daí? E se o Brasil não tivesse, sabe, deixado de lado, ignorado? E se mesmo sem ignorar o Maduro ainda estivesse no poder, ia fazer o quê? O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende a saída pacífica, negociada e legítima para a crise conduzida pelos próprios venezuelanos. Papo de bocó. Aí junto a ele, Eduardo Leite, garoto do Kassab. Era do PSDB antes, né? Mudou nada. Diante dos graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão pelos Estados Unidos e a captura do Maduro, eu manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. Oh, meu Deus. Aí vem lá a violência exercida por nação estrangeira contra outra soberana, à margem dos princípios básicos do direito internacional, em espécie o de não intervenção, é igualmente inaceitável, blá blá blá, bibibi, blá blá blá. Playboyzinho chato, hein? E aqui? Liberais. Eles sempre acelerando. Amoedo. A invasão da Venezuela para a captura de Maduro é uma péssima notícia para o mundo. E aí ele ficou muito chateado que no Brasil você tem pré-candidatos à presidência comemorando o fato, tipo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acha que foi bem feito. E você vê, né? Essa postagem eu coloquei porque eu também não podia deixar passar. Tinha que dar aquela perturbada. Ex-diretor do Banco Central. Olha aí, ó. Olha o Banco Central independente. Olha os liberais, ó. Ninguém me perguntou. Mas o que eu acho desse episódio na Venezuela, né? Por mais que Maduro seja um ditador e não há dúvidas, e moralmente mereça perder o poder e ir pra cadeia, a forma de fazer ele está errada e é injustificável. Tá chorando. Coitadinho. Oh, meu Deus. Leva pra casa. Leva pra casa. Bota na tua casa, vai. Vai lá fazer carinho nele. Essas são as pessoas que dão opiniões econômicas. Esses aí são os donos da ortodoxia liberal brasileira. O Banco Central já foi, né, conduzido por esse tipo de gente. Não mudou nada também, né? Porque agora tá na mão do Galípolo. E por fim, né? Eu não vou nem entrar no texto. Esse lixo, dessa desgraça aí, desse inferno do Satanás. Tem nada pior que isso no Brasil. Eu tô falando da Globo. Editorial em nome do CNPJ. Tirania de Maduro não justifica a TAP de Trump.
Se um dia Trump invadir o Brasil, que leve a Globo junto, que tenha como alvo prioritário, sabe? Essa porcaria, esse lixo aí fechar. Acho que não tem nada nesse país que sei lá, acho que eu dei tanto contra a Globo. Como é que pode uma coisa dessa, né? Saindo da Globo, mas pra falar do jornalismo, teve gente que apoiou. Não me surpreende tanto, que foi o Mário Sabino. Já o posicionamento do Estadão me surpreendeu, mas a gente já chega lá. Então aqui primeiro ver o Mário Sabino. Em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu acho que houve uma operação dos Estados Unidos a favor da Venezuela. Nós temos sempre que comemorar quando um ditador sanguinário cai. Né? E foi o que aconteceu hoje. Os Estados Unidos já vinham há cerca de um mês pressionando, inclusive com o envio de uma frota poderosíssima ali para a costa da Venezuela, o ditador Maduro. Foi oferecida a chance dele sair, de cair fora. Ele, eu acho que subestimou a capacidade americana e também a vontade americana de tirá-lo do poder. E foi o que aconteceu agora. Agora, me surpreendeu mesmo foi o editorial dos nossos golpistas do Estadão, né? Os fins, os meios e o dia seguinte na Venezuela. O Estadão não veio falar sobre, não era para ter invadido, não. Não, a preocupação do Estadão é outra. É uma preocupação realmente legítima. A captura de Maduro por forças militares dos Estados Unidos não desperta lamento quanto ao destino do ditador, mas isso não equivale a endossar os meios empregados pelo Trump. Ele também não está falando que está errado, né? Até agora. Maduro era um governante ilegítimo após fraudar eleições e sustentava seu regime por meio do aparelhamento do Estado, da criminalização da oposição e da repressão violenta da sociedade civil e do colapso deliberado da economia venezuelana. É tipo o Brasil, né? Sua queda em si não é o problema. O problema começa quando se supõe que a Venezuela tornou-se um país democrático, né, da noite para o dia. Aí, olha para isso aqui agora. Olha que parágrafo. O maior teste da operação militar norte-americana está menos no que ocorreu na madrugada de ontem e mais no que segue. Quem governa a Venezuela no dia seguinte? Com que autoridade? Sustentado por quais instituições? A queda de um regime, em grande medida personalista, não dissolveu automaticamente as redes que o sustentavam. Militares cooptados, milícias armadas, economias ilícitas e atores externos interessados no vácuo de poder. Libertação sem governança costuma ser apenas uma pausa entre desordens. O Estadão aqui está te explicando o que é uma mudança de regime. E tanto pode ser por bem, por mal, democracia ou não, ou, sei lá, revolução, golpe do bem, golpe do mal, chama do que quiser. Não tem como você ter uma mudança de regime só derrubando uma pessoa. Não tem como fazer uma revolução, dar um golpe derrubando uma pessoa só. Mas no Brasil eles se garantiam que Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. E tinha uma ala de gente meio doida da cabeça que acha que bastava Bolsonaro decretar Estado de si e estava tudo resolvido. São inúmeras pessoas que compõem a máquina pública. E você conseguir que essas pessoas cumpram determinadas ordens é o grande da questão. Nada disso equivale a defender o status quo. A Venezuela precisava de uma saída. O Estadão está passando pano pro Trump. A questão é se a forma escolhida amplia ou reduz as chances de que essa saída resulte em algo melhor. De um ponto de vista democrático-liberal, o juízo final recai menos sobre a audácia da ação e mais sobre suas consequências institucionais. Ah, tá. Então, assim, quando se dá um... Porque aqui, se fosse no Brasil, era golpe. Assim, quando você dá um golpe para você tirar um ditador, se trouxer melhoria para a vida das pessoas, é bom. Vamos saber disso, viu? O que separa uma transição democrática de um novo impasse de consequências imprevisíveis não é a força empregada, mas a capacidade de transformar poder em ordem. Esse é o desafio que começa agora. Pois é. E vamos falar, né, do acordão. Vamos falar, botei ali, né, o mundo sendo ali, ó, debatido ali por quem manda. Cabeça de Cogumelo, também conhecido como Raquel Landim, escreveu: será que Maduro foi entregue a Trump? Há sinais que indicam que sim. Isso daqui não saiu da cabeça dela, que ela não é analista de geopolítica. É o da The Economist. A nossa querida Economist, que citamos no vídeo ontem, né? A turma dos Rothschild. A revista dos Rothschild faz uma pergunta importante em seu editorial. Será que alguém do círculo íntimo de Maduro o vendeu para os americanos? A indagação faz muito sentido. Em menos de 3 horas, as forças especiais americanas entraram em Caracas, retiraram vivo o homem que deveria ser o mais protegido da ditadura venezuelana. Houve um bombardeio de áreas militares importantes para o regime, mas muitos locais foram deixados intactos, né, intocados. Alguns ataques duraram menos de meia hora. Os Estados Unidos têm 20 mil marines no Caribe, na maior deposição de força naval desde a crise dos mísseis de Cuba em 62.
não desembarcaram ninguém. Ninguém. Ou seja, não perderam vidas americanas sem nenhum custo político para o Trump. Durante a coletiva de imprensa, militares americanos agradeceram a colaboração da CIA, da NSA. Eles também esclareceram que, entre a entrada e a saída do complexo de Maduro, a operação de extração do ditador durou 1 hora. Apenas um helicóptero americano foi levemente atingido ali, né, mantendo condições de navegação. Todos os helicópteros retornaram trazendo Maduro e a esposa com eles, num sinal de que o ditador estava muito mal guardado pelo seu exército. Segundo especialistas, existem 2 grupos políticos disputando poder na Venezuela: o de Diosdado Cabello, ministro do Interior, Justiça e Paz na Venezuela, e o de Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, que falou que ia lutar, ia defender o Maduro, defendeu muito, né? Em pronunciamento, o poderoso Diosdado, supostamente o braço direito de Maduro, condenou a grave agressão militar, pediu à população para recorrer à luta armada, mas assim como Lula, nem falou no nome do Maduro. Impossível ainda saber qual será o destino da Venezuela, mas é fato que trata-se de um país extremamente militarizado, em que o poder se concentra no exército. Se havia alguma chance de tudo ficar igual, ou seja, o poder permaneceu com os mesmos grupos, o Maduro precisava sair. Gente, é só pensar nisso, gente. Pensa tudo que aconteceu ontem, sabe? As notícias que já estavam assim há meses, que o próprio Maduro ligou pro Trump pra negociar uma saída honrosa, né? Pô, dá uma anistia aí pra uma galera pra gente sair na boa. Eu não vou dar não, velho. Vou dar não. Entrega aí que a gente pelo menos garante a segurança. Morrer você não vai. Tá aí. Tu acha mesmo? Maduro, um ditador. Porque o exército lá é o miserável dos Estados Unidos. Chegou lá e abateu todo mundo sem tomar um tiro, sem nada. Pelo amor de Deus, gente. O cara foi lá rapidinho. Em menos de 3 horas tava tudo resolvido. Até os Hot Wheels estão falando. Aí, para trazer pessoas de diferentes matizes, né? Você tem aqui os Hot Wheels. Mais ou menos próximo aí você tem o Pedro Cerise, um liberal, dono do antagonista. Sobre a Venezuela, mesmo com toda a superioridade militar, não é plausível acreditar numa operação que durou 3 horas e ninguém morreu. Se não estivesse combinado com alguém na Venezuela. Esse alguém é quem controla o executivo venezuelano. Trump negou imediatamente Corina como sucessora natural. Trump falou, pô, beleza aí, Corina, eu gosto de você, mas você não tem a representatividade. Até porque quem disputou a eleição foi Edmundo Gonzalez, mas ao negar isso, né, e o Trump falar que não vai administrar interinamente, você vê que, vamos ver aqui, né, vamos ver. Talvez tem alguém que dá pra salvar nesse meio do processo. Ao invés disso, manteve a vice de Maduro, que por coincidência estava em Moscou e prometeu trabalhar com os Estados Unidos na transição. Isso aqui eu nem vi se ela realmente prometeu. Maduro não aceitou nenhuma proposta americana para sair do poder. Os militares sabiam que economicamente e militarmente era uma questão de tempo. Ofereceram a Trump uma vitória política, enquanto tentam prolongar seu poder na Venezuela. Putin e Xi deram aval. As manifestações públicas vão ser de condenação, mas na prática nada vai ser feito. Não sei se Lula foi pego de surpresa, mas a opinião dele não era relevante para ninguém envolvido. A Venezuela vai melhorar mesmo que ainda não tenha uma democracia por um bom tempo. E, gente, um representante do Xi Jinping lá da China tava com Maduro, sei lá, 12 horas antes do ocorrido. Capaz de ter passado até a direção, ó, tive com Maduro, ele tá no lugar tal, na hora tal, pode ir aí, que eu até já avisei pra ele que vocês vão pegar ele amanhã. Aí, esse perfil que eu encontrei, esse cara se classificou como Movimento Nova Roma. Não acho que esse cara é de direita, né? O cara que já tá mais pra esquerda. Enfim. As primeiras informações sobre o ataque na Venezuela apontam fortemente para uma espécie de acordão entre figuras políticas e militares internas com os grandes personagens internacionais. A operação norte-americana foi ensaiada aos mínimos detalhes, contando com um ataque simbólico ao mausoléu de Hugo Chávez. Tudo indica também que Delcy Rodrigues esteja em Moscou, em visita oficial sem maiores informações. Coincidência, né? Rapaz! Só prenderam o Maduro, velho. Aí o Rafael Machado, aquela nova resistência. Esse realmente é duguinista. O Duguinho tá chateado. Coitado do Duguinho. Sobrou nada pro Duguinho também. Ele colocou a notícia, né? Joesley Batista visita a Venezuela para pressionar por renúncia de Maduro. Gente, acho que o Joesley foi sem anuência dos Estados Unidos. Lembrando que os irmãos Batista, eles não só vendem carne, né? A gente tava falando ontem. Eles também estão na parte de energia. Já teve notícia deles, denúncia, né? Pra comprar energia da Venezuela e revender pro Brasil. E eles no meio do caminho. Denúncia da revista Piauí. Notícias antigas de como os batistas ajudaram o governo venezuelano também com comida, com proteína animal atrás. E dizem aí que talvez eles tenham também algumas coisas ligadas ao petróleo. Eu sei que o Rafael Machado fala assim, ó, essa reunião aconteceu pouco antes do fim das sanções ao Brasil e do alívio, né, o fim da Magnitsky para cima de Dom Pedro III. Aliás, até agora não se esclareceu o que o Brasil cedeu aos Estados Unidos. Será que o Trump ia tirar Magnitsky de graça, gente? Pera aí, né? A probabilidade do Brasil não ter tido qualquer papel nessa reviravolta é muito baixa. Alguma coisa, a diplomacia brasileira oficial ou a extraoficial, que é do Joesley,
Alguma coisa foi feita, viu? Algum acordo rolou. Mas tenho a certeza que rolou. E esse cara, nesse ponto, eu acho que é a voz de maior relevância. Por quê? O Thiago dos Reis talvez seja o petista mais mentiroso da rede social. E as mentiras desse cara é aquela coisa que tu fala, meu Deus do céu, velho, quem acredita nesse cara? Esse cara aqui talvez seja o maior lulista do Brasil. Eu não consigo conceber uma pessoa que defenda mais o Lula do que o Thiago dos Reis. E mesmo o Thiago dos Reis diz claramente: houve traição do alto escalão do exército da Venezuela ao Maduro. Estados Unidos chegaram ao quarto dele sem disparar um tiro. Sistemas de defesa aérea não foram acionados. Transportaram o Maduro sem nenhuma resistência. Se aconteceu na Venezuela, imagina no Brasil, onde mais da metade dos generais são bolsominions e só não deram um golpe porque são cagões. Imagine a facilidade que seria. Tá me deixando sonhar, viu, Thiaguinho? Não tem pra onde correr. Rolou um acordão. Quer que tá na mesa? Não sei. Aqui. Teve um acordão. É inquestionável. A mãe de gente, basicamente foi o Uber. O Maduro foi pego de Uber. Só que em vez de mandar lá um motorista, nós botou os caras armados só pra fingir lá. Foi o Uber. Sem nenhuma resistência. Nenhuma. Vou entrar no país pra pegar o ditador sem nenhuma resistência. Mas vamos lá. Vamos falar mais, né? Até os impactos. Brasil. O risco do ataque vai além de Caracas. É mesmo, é? Vai chegar no Brasil também, Miriam? Mantido por fraude e força militar, Maduro era indefensável, mas a arrogância imperialista de Trump é uma ameaça a qualquer país. O Brasil? A intervenção militar dos Estados Unidos ecoará muito além da Venezuela. Parece até o mesmo título, né? Copia, mas não faz igual. O ataque de Washington marca a ruptura histórica para a América do Sul e obriga a região a repensar seus pressupostos estratégicos. Né? Tem muita estratégia no Brasil. A estratégia do Brasil é perseguir Bolsonaro e torturá-lo, é só isso. Aí vem o Marcelo Godoy. Como uma nova estratégia de defesa dos Estados Unidos afeta o Brasil ao priorizar o hemisfério ocidental? Aí eu li isso e falei, já me parece algo que eu comentei em vídeo. Aí vai, a ação da Venezuela pode ser explicada pelo documento divulgado pela Casa Branca. Documento, acho que eu falei sobre isso. Que usa o realismo flexível. Eu falei, eu tenho certeza que eu falei sobre isso. E o primeiro parágrafo começa. Se a nova estratégia nacional de segurança... Comentamos sobre isso, né? Destrinchamos todo esse documento. Eu fico feliz de saber que eu não eu não gasto o tempo de vocês com idiotices, né? Falei, não, vamos ver, gente, esse documento é importante. É realmente uma guinada em termos de política externa nos Estados Unidos, né? A maior guinada já feita desde o pós-guerra, o pós-1945. Enfim, provocou reações entre aliados europeus em razão de seus ataques aos rumos da União Europeia, quase abandonando a própria sorte diante dos tronos de Moscou. O documento divulgado pela Casa Branca há um mês deixou claro que uma das mais importantes mudanças geopolíticas da atualidade não está do outro lado do Atlântico, mas no chamado hemisfério ocidental, onde está o Brasil. É ele que fundamentou a ação do Trump na Venezuela. Como notou então o coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, era a primeira vez que um documento desse tipo, né, o hemisfério ocidental passava a ser o foco central da estratégia americana. Aí falava, né? E para o coronel significava menos atenção à Europa e ao Oriente Médio, mais atenção ao Brasil, América do Sul e ao Caribe. Mas de que forma essa atenção se daria? Além de levar a prisão de Maduro e a captura do petróleo do país, como nova estratégia pode explicar a química entre Lula e Trump para além das simpatias mútuas? É possível encontrar parte dessas respostas no texto do documento. Um dos pontos importantes dele é a exposição feita pela Casa Branca de que sua política na região deve se concentrar em recrutar campeões regionais que possam ajudar a criar uma estabilidade tolerável na região, mesmo além das fronteiras desses parceiros. Esses países ajudariam a deter a migração ilegal e a desestabilizadora e neutralizar cartéis, além de impulsionar investimentos nos Estados Unidos, como os feitos pela JBS e pela Embraer. Ao dizer que a administração Trump pretende recompensar e incentivar os governos, partidos e movimentos da região que estejam amplamente alinhados com nossos princípios e estratégia, o documento americano afirma, ao mesmo tempo que Washington não deve desconsiderar governos com perspectivas diferentes com os quais, no entanto, compartilhamos interesses e que desejam trabalhar conosco. Esse seria o caso da coalizão liderada por Lula, mas ainda há outro ponto que explica a disposição de um governo como o de Trump, influenciado por setores de uma direita extremada, de manter boas relações com o governo petista. Trata-se do trecho que o documento aborda o que chama de realismo flexível. A política dos Estados Unidos será realista ao que é possível e desejável buscar em suas relações com outras nações. Buscamos boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo, sem impor a elas mudanças democráticas ou outras mudanças sociais que difiram amplamente suas tradições e histórias, afirma o texto. Se se aplica a ditaduras árabes, por que não seria também aplicável ao caso brasileiro? E concluem. Os Estados Unidos traçarão seu próprio rumo no mundo e determinarão seu próprio destino livre de interferência externa. Para o coronel Paulo Filho e para 3 generais e um almirante consultados pela coluna, tudo isso pode ter consequências para o Brasil, além das relações da Casa Branca com o governo Lula.
E elas devem se manifestar principalmente por meio de pressão a respeito dos minerais estratégicos, das terras raras, dos investimentos chineses em tecnologia, energia, portos e o 5G, das decisões políticas federais e estaduais que prevejam parcerias com a China, das políticas comerciais e industriais que incluam potências extra-regionais. O mundo foi redividido. E a América do Sul votou basicamente ser território sob domínio dos Estados Unidos. Melhor a China e a Rússia procurar, né, se concentrar no leste asiático e no leste europeu. Derrubada de Maduro pelos Estados Unidos é divisor de águas da política externa americana e marco da erosão do multilateralismo, que ninguém mais levava a sério. Ninguém respeita a ONU, só idiota. Os patrões do Lula estão enfraquecendo exatamente. É nova era petista. Esse texto aqui acho que resume muito o sentimento da maior parte das pessoas que eu conheço, né? Eu acho que eu me incluo também. Não, mas o direito internacional... Mas o direito internacional não permite... Ô, irmão. O direito internacional permite que um ditador genocida que toca o terror, mata pessoas, socialista, vende drogas, né? Governe por décadas, sem qualquer freio. Eu quero é mais que o direito internacional vá pra casa das cucuias. Acabou. De uma forma muito mais analítica e trazendo alguns pontos relevantes, o Arthur escreveu um texto bem interessante mesmo. Principalmente o final vai fazendo mais sentido. Começa meio frio e vai esquentando. Olha o que o Arthur diz, né? Essa foto do Maduro com os caras do DEA, essa daqui, ó, diz muito sobre o novo regime global que Trump está implantando. Ao contrário das críticas sobre a invasão a uma nação soberana baseada no direito internacional, a estrutura legal que sustenta a Operação Eclipse representa uma inovação na projeção de poder americana que merece uma análise. Começo pela declaração da Procuradora-Geral Pam Bondi, cujas palavras trazem a questão para o direito penal. Foi um enquadramento preciso e intencional. Eles quiseram fazer isso de propósito, para tirar essa para do direito internacional para ir para o direito penal. Por quê? Bom, Maduro não é chefe de Estado. Ele é um suposto narcotraficante internacional. Suposto foi o que ela disse. Por isso a operação não foi uma de guerra. Foi uma missão de grande sucesso para capturar, né, criminosos, indiciados. A arquitetura legal transforma o que a lei internacional caracterizaria como um ataque, né, armado em uma lei americana caracteriza como a aplicação de um mandado de prisão válido contra quem toca o terror. A fundação disso foi lançada em 26 de março de 2020, quando o Distrito Sul de Nova York abriu uma acusação para o Maduro, né, de conspiração de tocar o terror e relacionada a substâncias que deixam você biruta. A acusação nomeou co-réus, além do Maduro, o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino Lopes, o Diosdado Cabello e o Carvajal. Esse já está preso, já está delatando. Isso não foi um gesto político, foi uma construção de uma arquitetura legal que justificou a operação de ontem. A escala da crítica veio em 24 de novembro de 2025, quando o Departamento de Estado designou o Cartel dos Sóis como uma organização que toca o terror. O documento do Registro Federal 2025-20750 nomeou explicitamente o Maduro como chefe da organização. Essa designação transformou completamente a base legal. Sob a estrutura FTO, qualquer pessoa que forneça suporte material à organização torna-se criminalmente responsável. E qualquer ação contra a liderança da organização se enquadra nas autoridades expansivas concedidas ao direito para a operação de contra-terrorismo. A verdade desconfortável que os críticos internacionais, incluindo a União Europeia, não podem dizer em voz alta, é que a operação da Venezuela representa não uma aberração, mas um esclarecimento de Trump. E é aqui que agora tudo vai se encaixar. A ordem internacional baseada em regras, o direito internacional, na medida em que já existiu como restrição ao poder americano, foi revelada como ficção aspiracional. Não resolveu nada, colocou o mundo no buraco. O judiciário globalista não é mais legitimado como autoridade competente. E esse talvez seja um dos grandes pontos do que aconteceu ontem. Não ligamos pra vocês. Já deu. Tá todo mundo vendo que tá dando errado. Acabou, velho. Esse papinho, resolvendo no diálogo. Já deu. Não. 9 os princípios de governança global estão por detrás da operação na Venezuela. Primeiro, predicados legais serão construídos para fornecer justificativa doméstica para a ação. A designação FTO, a acusação de tocar o terror, o não reconhecimento de governos hostis, criam uma arquitetura legal dentro da qual as forças americanas operam. Esses predicados podem não satisfazer o direito internacional, mas satisfazem o direito americano, que é o que importa para os tribunais americanos e os membros do serviço americano. 2. As instituições internacionais serão ignoradas quando não forem úteis. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir. Rússia e a China vão condenar, nada vai acontecer. O poder de veto americano impede ações vinculativas contra os interesses americanos. Acabou! Não é só uma nova diplomacia global, mas um novo ordenamento jurídico internacional. O governo brasileiro, desde lá de trás, só estava preocupado com uma coisa quando veio as tarifas Magnitsky visto. Garantir que o Trump não interferisse nas eleições de 26. Ontem,
Eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro ganhou um apoio, viu? Eu acho que Trump passou um recado que é Flávio 2026, viu? Assim como invadiu militarmente a Venezuela pelo petróleo, Trump ia gerar politicamente nas eleições do Brasil pelas terras raras. O tio Sam vem aí. Aí a musa, Daniela Lima, ela disse que a ação na Venezuela reforça receio de intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não precisa dar play não, né? No que ela tá falando. Esse vídeo aqui chama muito a minha atenção, porque eu não sou um especialista em estética. Não sou um cara muito bonito, não. Mas você vê claramente que o cabelo da Daniela Lima tá muito mal cuidado. A raiz dela, vamos perceber que o cabelo dela não é liso. Tá muito mal pintado, porque você vê claramente que tem mais de 2 dedos desde que ela pintou o cabelo ali de louro pra cor original do cabelo dela. Ela tá muito mal cuidada, viu? Tá muito, você vê a diferença da Globo pra UOL. Realmente a Dani... Pô, nem batom tá passando, pô. Pelo amor de Deus. O cílio ali tá até ok, né? A sobrancelha tá mais ou menos. Não parece que tá... Parece que ela fez sozinha. Tá economizando até o dinheiro da sobrancelha. Você vê que tá desproporcional olhando pra outra. Mas enfim, né? Lula vai ter que andar na corda bamba. Lula não sabe como defender o Maduro e a Venezuela sem ofender o Trump. A corda do governo brasileiro está bem esticada. Lula está numa saia justa, pois precisa defender paz sem defender o Maduro. E vamos voltar para trás. Assim como o governo brasileiro sabia que o Nobel... Lembra que eu falei o Atlas? Gente, lembra aqui do Atlas, ó a notícia. Que o governo brasileiro sabia muito bem que o Nobel para Maria Corina reforçava que o Maduro ia rodar. O governo brasileiro sabe muito bem e por isso que está preocupado com 2026. Isso aqui foi de ontem, mas no mês de dezembro, e não deu tempo da gente comentar muita coisa, e os eventos estão impedindo da gente comentar, mas para relembrar hoje, ó, a mesma Patrícia Campos Melo, a mesma da notícia lá de outubro, né, que falou, ó, o governo Lula está preocupado com o Nobel. A mesma Patrícia Campos Melo diz, governo Lula avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. Não pode, vai. Vamos parar de especulação, deve interferir, não tem pra onde correr. Aqui meter Lula e Trump não deve impedir que os Estados Unidos tentem interferir na eleição de 26, da mesma maneira que intervieram nos pleitos de Argentina e Honduras, na visão de governo do Brasil. Na opinião de um alto funcionário do governo Lula, ao remover grande parte das tarifas, né, e a Magnitsky, Trump pode ter feito apenas um recuo tático após a malfadada tentativa de impedir a prisão de Bolsonaro. Mas o Brasil conta com a possibilidade de Trump usar, no Brasil, a mesma estratégia adotada nas eleições da Argentina e de Honduras. Na eleição legislativa da Argentina, Trump condicionou a concessão de um pacote de ajuda financeira ao país de 20 bilhões de dólares a um bom desempenho do partido do Milei. E funcionou, viu? Eita! Na eleição da Honduras, Trump apoiou abertamente o candidato da ultradireita, né, o Asfura, e a presidente do país, a esquerdista Xiomara Castro, alega que houve um golpe eleitoral por causa da interferência do presidente dos Estados Unidos. E além disso, ainda no mês de dezembro de 2026, e que não deu tempo também para comentar em vídeo, mas está no Atlas de dezembro, a BIM aponta risco de interferência externa e de atuação do crime organizado nas eleições de 26. Aí ela fala, né, rapaz, a Folha age como se 2022 tivesse uma tarde tranquila no parque. De repente, interferência externa vira novidade e o crime organizado teria resolvido descobrir as eleições só agora. Interessante como certos alertas só ganham manchete quando ajudam a construir o clima que o governo Lula precisa. Quando o país atravessou um pleito inteiro sob pressão política, jurídica internacional, aí era conspiração. Quando a CIA atuou para dar um golpe de Estado contra Bolsonaro, todo mundo bateu palma. Agora aguenta, agora aguenta. Ai, por que vai abrir? O precedente já foi aberto, eu já perdi a paciência, sabe? Maduro, chore. Esquerda, chore. Já deu. Não. Ai, conversa mole dessa gente, rapaz. Tá aí, né? Um breve resumo dos principais momentos do dia de ontem. Vamos ver se o Brasil e o mundo dão um pouco de paz pra gente conversar até sobre a candidatura do Flávio. Tem muita coisa pra gente comentar. O relatório do OEAC hoje não falou do Vaca Vila Real, dentre outras coisas. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, gosta membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. O único registro, único, não existe outro. Eu te desafio a encontrar algo similar da história do Brasil e do mundo. empenho.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!